Nascido no sertão de Sergipe, filho de Antônio Gouveia e Maria de Deus, Givaldo Carimbão começou a trabalhar aos 7 anos como varredor em uma gráfica e aos 17 já tinha sua própria empresa. Casou-se com Deceles, com quem vive há 35 anos e com quem tem 2 filhos, Flávia e Carimbinho. Em Maceió, Carimbão começou sua carreira política, onde foi eleito 3 vezes vereador e 3 vezes deputado federal. Os ensinamentos cristãos sempre fizeram parte da vida de Carimbão. Sua irmã é freira carmelita descalça. Seu sobrinho e seus tios são padres. Seus irmãos são ministros da Eucaristia. Com a religião, Carimbão aprendeu a respeitar, amar e perdoar ao próximo. Em 1977, Carimbão abriu uma loja de carimbos em Maceió, que foi criminalmente incendiada por um amigo da família. Naquela época, Alagoas vivia uma vida de violência muito grande. Era o crime de mando, eram os pistoleiros de aluguéis. Naquela época, se matava por 2 salários ou dava uma pisa para deixar aleijado por 1 salário. E ali veio um grupo me propondo a fazer isto. Foi quando eu tomei uma decisão. Eu vou contratar um advogado. E esse advogado estava exatamente na igreja Senhor do Bonfim, que chama-se Sagrado Coração de Jesus. Naquele momento, eu fiz uma promessa de vida. Eu pedi a Deus que me desse o dom do perdão. Eu queria perdoar esse homem. Ao invés de matar ou dar uma pisa, eu pedi a Deus que me desse o dom do perdão, que eu não tinha o direito de tirar a vida dele. E aí, assumi um compromisso diante de meu Deus, que a partir daquele momento, eu jamais deixaria de dar meu dízimo e ajudar o meu próximo. E com esse compromisso, há 20 anos, Carimbão criou o Lar Sagrado Coração de Jesus para acolher crianças carentes. O Anderson era um menino que, como eu disse, no Santos Dumont, na época não tinha luz, nem água, nem delegacia. Então, era um bairro altamente pobre. E foi um desses primeiros que eu acolhi no Lar Coração de Jesus. Foi investido em mim uma qualificação profissional, uma formação de caráter que utilizo como experiência de vida até hoje. Anderson passou mais de 10 anos no Lar Sagrado Coração de Jesus. Hoje é professor concursado de Maceió. Eu sabia que eu ia ser professor, isso eu tinha certeza. Então eu sou um produto desse projeto dele. Só que não basta só ter um projeto, né? Você tem um projeto e você participa do projeto. Você está ali incentivando. Porque o bom daquela época que eu lembro era o incentivo que ele dava. A confiança que ele passava em cada um, né? Então, um político hoje, ele tem que exercer o seu lado pessoal, ele tem que manter essa característica de sociável, de amigo e não de barganha. É isso que eu admiro de Givaldo Carimbão. Em 2005, Carimbão fundou a cidade de Maria para evangelizar e cuidar de mulheres com dependências químicas. És tu, Maria, a nossa mãe, és tu, Maria, a mãe das mães. Aninha, a primeira jovem acolhida na cidade de Maria, começou a usar drogas e a prostituir-se aos 14 anos nas ruas de Penedo, onde enfrentou muitas dificuldades. Já vivi até no meio da rua, já dormi até no meio da rua. Já passei fome. Quando eu via meu pai virava o rosto. A minha irmã mesmo sempre virava o rosto para mim. Os pais de Aninha chegou ao ponto de entregar a justiça, imagine. Né? Dizia assim, prenda minha filha, eu não suporto mais. E aquele pai está com a Aninha depois, vendo sendo recuperada, em vez de estar na cadeia, está no coração de Jesus e de Maria, é uma coisa muito forte. E a Aninha hoje é uma bênção de Deus, é um milagre. Até hoje quem me vê dentro dos bairros de Penedo, assim, aquela Aninha que vivia toda suja, que vivia com um com o outro, olha a diferença que ela tá. Aquela Aninha já morreu, hoje eu sou outra. E ontem eu digo que eu tive na casa de Aninha, eu vi a maturidade dela. E todo aquele ensinamento que fizemos está servindo para a vida dela hoje. E ele, para mim, é um pai, porque toda vez que ele chegava lá, ele passava as coisas boas. Nós rezava, nós lia a palavra, ele dava conselho de bom para a gente. Então, a Aninha foi assim, uma coisa, é um tesouro que nós lapidamos, né? E que deu certo. E de Aninhas, hoje tem
dezenas de aninhas que passaram na cidade de Maria. A dependência química, ela depende muito da própria pessoa que está usando, depende muito da família e depende muito de ajuda das pessoas de fora, né? Então, se não existem essas três bases na vida de um dependente químico, é quase que impossível ele conseguir se reerguer. Aos 12 anos, Josiane conheceu o fumo e o álcool. Depois, a maconha e o crack. Namorou um traficante. Foi presa. E de repente a Josiane, ela chorando, e aí chegou para mim e disse: depois de tudo isto, eu ainda tenho um grande problema para lhe dizer. Aí ele parou, sentou comigo assim reservadamente e tal, a gente começou a conversar. Aí eu disse que estava acontecendo algo muito grave comigo, que precisava muito que ele me ajudasse, muito mesmo, estava desesperada. Chegou e disse: eu estou grávida. Tentei 3 vezes o aborto, não consegui. Eu estou com muitas dores. Como é que eu faço? Na hora ele olhou para mim, assim, ele estava com os olhos cheios de lágrimas, eu não entendi. Ele me abraçou e disse: Cheguei e disse: seu filho vai nascer aqui. Eu adoto como filho. Não, a partir de hoje, se não abortou, você não vai abortar mais. O milagre de Deus vai acontecer na cidade de Maria com você. Esse menino vai nascer, não vai ter uma gripe. Quando ele nasceu, foi, assim, um grande presente de Deus. O meu filho hoje ser uma criança tão saudável, com tanta energia, com tanta saúde. Hoje eu vejo ele tão cheio de amor comigo, tão afetivo, tão carinhoso, sabe? De estar o tempo todo dizendo que me ama, de estar beijando, de beijar a mamãe. E hoje, graças a Deus, ela arrumou um casamento, um menino de ouro, de igreja, um esposo que é uma compreensão fantástica. Josiane tem 2 filhos, trabalha há 2 anos e nunca mais recaiu. Eu tenho orgulho de poder estar hoje aqui e poder ver que antes eu fui um lixo, que hoje foi reciclado, muito bem reciclado, e que pode servir de exemplo para muitos que se encontram aí também, se sentindo um lixo ambulante, né? Que é assim que a gente se sente, às vezes como um animal que não tem valor. E depois que eu entrei no crack, minha vida desmoronou. Tamires morava nas ruas, traficava, assaltava, foi presa. No mundo da prostituição, contraiu o vírus HIV. Nós estávamos no momento de partilha. E já sabendo da doença dela, e era querendo quase, posso dizer assim, até admitindo suicídio. Logo quando eu cheguei que eu queria desistir de novo, ela dizia: irmã, eu dizia pra ela: irmã, eu tô morrendo, irmã. Eu vou morrer, deixa eu ir embora. E ela pegou assim no meu braço e dizia: não, Tamires, vai embora não. Se quer morrer, morra aqui com a gente. Morra aqui com nós, Tamires. Morra ao lado de Deus, Tamires. E nós fizemos uma missa na cidade de Maria. E naquele momento eu pedia todos, na cidade de Maria tinha umas 3.000 pessoas, que desse as mãos e tocasse todas as mãos em Tamires. Que ali ia acontecer uma graça. Que a Tamires ia ser curada. De 6.000 abaixou para 69 de carga viral. Para Deus nada é impossível. Deus curou os leprosos, fez o cego ver, o aleijado andar, o surdo ouvir, ressuscitou Lázaro. Para Deus nada é impossível. E hoje eu tenho a honra e glória de Deus, né, de poder falar para todas essas Tamires que estão aí fora, tá no mundo da droga. Que lute pela vida, porque ainda você ainda está vivo, não está morto não. Enquanto há vida, há esperança. Desde 10 anos que eu fui praticamente bebendo, andando com quem não prestava, me prostituindo. Chayane começou a beber e a vender seu corpo aos 10 anos, mas foi tocada com as músicas e as palavras cristãs de Carimbão. A Chayane tinha vindo exatamente de um bar, uma cerveja na mão, bêbada. E quando nós começamos a pregar sobre Maria, naquela hora eu sentia que alguém embaixo de uma mão amiga. Aí ele começou a falar da cidade de Maria, a falar de Deus, de pregação. E eu dizia: alguém aqui está na bebedeira, na prostituição e não tem forças para sair. Se você quer esta graça, peça a Nossa Senhora para levar até o teu filho Jesus, que é o Salvador. Uma coisa tocou em mim: vá atrás, corra
Aí eu fui. E ela me pedia, pelo amor de Deus, que eu tirasse da lei. No outro dia eu mandei uma equipe nossa de missionários, saímos de Maceió para Maravilha, são 250 quilômetros. E quando eu cheguei lá, na terça-feira, na quarta-feira, o Carimbão foi lá falar comigo. Se não fosse o sim dele para mim, e não fosse o meu sim para ele, eu não estava aqui hoje. Acho que eu estava no mundo de novo, na prostituição. Até hoje, eu acho que eu estaria na prostituição. Em 2008, para conhecer a realidade de menores infratores, Carimbão passou mais de 20 dias na FEBEM, onde conheceu Kleber, antes chamado de Xaropinho, o terror do sertão. Xaropinho saiu de casa aos 12 anos, comandou o tráfico de drogas em mais de 10 cidades e respondeu a 16 processos. Então ele chegou para tomar café com a gente, para ele ver o que era que a gente comia lá dentro. Um fato que marcou o pão que era levar para aqueles meninos. As pessoas pulavam em cima do saco para amassar o pão. Aí eu dizia, será que esse é o pão que o diabo amassou? Então ele comeu do pão, ele bebeu do café, ele comeu dessa comida, ele viu. Aquilo é um inferno. Aquilo é uma desgraça que você não possa imaginar. Não se recupera ninguém nesse modelo brasileiro. Foi então que Carimbão solicitou autorização ao juiz, às promotoras e ao defensor público para cuidar de alguns menores no Lar Sagrado Coração de Jesus. Lá no CRM a gente chegou a ter assim meia hora de aula porque a gente não aguentava. E lá no Carimbão nós passava a ter 4 horas de relógio. Então quando ele passou a dar dignidade a gente que a gente não tinha, a gente era tratado nem cachorro, né? Realmente um cachorro. Então a gente se acha assim, se sentir uma pessoa importante, uma pessoa que alguém estava olhando por a gente. Aquilo que eu profetizava, permita-me, eu dizia, né? A vigília pascal é a transformação da morte para a vida. Os que foram conosco, viveram. Os que ficaram, morreram. Então foi Deus que usou ele, é que um anjo, né? Mas Carimbão não tem apenas trabalhos sociais. Como deputado federal, ele já viabilizou muitas obras para Alagoas. Revitalização do centro de Maceió, construção de shoppings populares para camelôs, drenagem e calçamento do conjunto Inocop, saneamento básico para Igreja Nova, Penedo, Santana do Ipanema, Batalha, Jaramataia, Canapi. Mais de 300 ruas calçadas em diversos municípios, 18 carros para conselhos tutelares, Hospital de Santana do Ipanema, pronto para ser inaugurado, gerando mais de 1.000 empregos. Fábrica de confecções e gelo, ambulâncias, recuperação do Palácio Episcopal em Maceió e da Catedral de Penedo, estrada entre Ugunga e Roteiro, pista entre Craíbas e Folha Miúda, aterro sanitário de Arapiraca e Delmiro Gouveia, instalação de mais de 200 banheiros nas casas de São José da Tapera, abastecimento de água nas cidades ribeirinhas. São mais de 200 obras em todo o estado. Eu tenho trazido N obras para o estado de Alagoas. Porém, para mim tudo isto é pequeno. Eu prefiro 1000 vezes falar sobre obras humanas do que obras físicas. Entre fazer uma estrada e salvar uma vida, eu salvo uma vida. Entre um buraco nas ruas e um buraco no coração de alguém, eu tapo esse buraco no coração de alguém. Obras físicas, para mim, não me dá a satisfação de que me dá as obras humanas. Eu busco uma reeleição para continuar esse trabalho. O mandato de deputado federal me abre muitas portas. Quando eu consegui convencer o governador Teotônio Vilela a criar a Secretaria da Paz para financiar um projeto de recuperação de dependentes químicos, é a minha ação parlamentar em defesa dos mais pobres, oprimidos, fracos. Eu quero ser deputado federal para poder, em Alagoas, poder dizer, aqui tem um exemplo de um modelo para o Brasil. O governador Teotônio Vilela, há uns 3 meses atrás, recebeu das mãos do presidente Lula um diploma como o melhor projeto do Brasil de acolhimento de dependentes químicos. O governador dizia, eu sou governador institucional, represento o povo, mas quero passar esta homenagem ao deputado Carimbão, porque ele é autor intelectual de todo esse processo. Quando assumiu o governo, Alagoas já ocupava o primeiro lugar no ranking da violência. Hoje sabemos que grande parte desse problema vem do tráfico e do consumo de drogas, principalmente o crack. Para combater esse mal,
é preciso tratar o problema como ele merece ser tratado. É preciso combater o tráfico. Equipamos e treinamos nossa polícia e, com isso, estamos prendendo os grandes traficantes. Mas é preciso também, e principalmente, dar atenção aos que mais sofrem com essa violência, os usuários e suas famílias. Só quem vive na pele a dor de ter um usuário de drogas na família sabe da importância de um tratamento adequado. Graças a Deus e a ajuda de pessoas do bem, gente que dedica sua vida para salvar a vida de outras pessoas, estamos conseguindo realizar um trabalho inédito no Brasil, investindo na melhoria e na ampliação das comunidades acolhedoras. Estamos acolhendo dependentes químicos em recuperação. E foi graças à presença do deputado Givaldo Carimbão ao nosso lado, grande parceiro, nos ajudando, mostrando os caminhos, inclusive fazendo com que todos nós entendêssemos uma coisa muito importante. O problema das drogas não é caso de polícia, é uma questão social. Por isso, juntos, criamos a Secretaria de Promoção da Paz. Jovens e crianças que poderiam estar nas ruas assaltando, matando, morrendo e dando fim às suas vidas, hoje estão dentro das comunidades acolhedoras, sendo tratadas como gente e não como bandidos. Claro que ainda não há espaço para todos. Hoje em Alagoas existem aproximadamente 25 mil usuários de crack, mas o nosso trabalho está apenas começando. O nosso compromisso daqui para frente é acolher mais 3.000 jovens a cada ano. Do jeito certo, conseguiremos recuperar 12.000 vidas nos próximos 4 anos. Juntos, vamos devolver aos nossos jovens uma vida decente, longe das drogas e da violência. O caminho que nosso governo está seguindo para enfrentar o problema do crack é o mesmo de quem quer se livrar do vício. Um passo de cada vez, uma vitória por dia. E pode ter certeza, estamos conseguindo. Por tudo isso que disse aqui, é muito importante a reeleição do deputado Givaldo Carimbão. Juntos, nós vamos acolher muito mais jovens usuários de crack e outras drogas. Do seu voto dependerá a sobrevivência desse trabalho de recuperação de jovens dependentes químicos. E com isso, diminuir, aí sim, a violência. Porque grande parte da violência é a falta de Deus nas pessoas. Eu peço o seu voto. Benedito de Lira, senador da República 111, para nós continuarmos, Theo, esse belíssimo trabalho, eu lhe peço, vote Theo Vilela 45, Givaldo Carimbão, deputado federal 4040. Nossa amizade vem de Deus, foi Ele mesmo quem concedeu a graça de estarmos juntos como irmãos. Quero estar perto, sempre perto, eu encontrei um tesouro mais precioso que a prata e que o ouro. A ti esta homenagem. Nossa amizade vem de Deus, foi Ele mesmo quem concedeu a graça de estarmos juntos como irmãos. Quero estar perto, sempre perto, eu encontrei um tesouro mais precioso que a prata e que o ouro. Deputado Federal Carimbão, 4040.